Sim, subiu mais 5% de alta em maio e esse foguete chamado Infix não para de subir. E agora fica a dúvida de novo. Será que agora tá caro? Será que ainda tá barato? Será que vai subir? Será que vai cair? A gente vai falar sobre isso e muito mais no seu Fiz e Finanças, então solta logo essa vinheta, Herbert, e vamos pro seu Fifi. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Fiz e Finanças, esse programa que foi feito para você ficar muito bem informado de maneira prática, direta, reta, com tudo o que aconteceu durante a semana. E eu já vou pedir aqui a sua curtida, é o seu tempo que você vai ajudar o Clube FI a crescer, o maior canal independente de fundos imobiliários. Então já aproveita e além de curtir, dá uma olhadinha se você ainda não é inscrito, então se inscreva também no canal. E também mande esse vídeo aí para o seu amigo, não enriqueça sozinho, não fique muito bem informado sozinho. E sem mais delongas, vamos logo para o nosso cenário macroeconômico. Tivemos destaque nos indicadores, né? O IGPM caiu mais uma vez consecutiva. Agora acumula uma queda aí dos últimos 12 meses, uma deflação de 4,47%. E historicamente, né, isso impacta, né, diretamente também os FIIs, sim, claro, aqueles que têm o percentual de indexador com o IGPM, são poucos, né, mas alguns que possuem aí participação desse indexador acabam sofrendo algum impacto. Claro, a gente teve aí no ano passado uma alta aí de quase aí 40%, né, desse indicador. Então, ali meados aí do ano passado, a gente viu os contratos, né, não só de locação, como também aqueles CRIs que tinham o IGPM como indexador, a gente vê um movimento muito grande de mudança desse tipo de contrato. Então, isso fez com que o impacto agora do IGPM, né, na carteira do IFIX seja muito pequeno, porque a maioria já mudou para IPCA ou tem alguma conciliação entre esses tipos de indexadores. Então, isso não tem muito impacto hoje nos fundos imobiliários. Mas tivemos também surpresas no PIB, sim. Produto Interno Bruto veio ali, a gente cresceu no primeiro trimestre 1,9%, quase o dobro do esperado. Isso muito por conta, claro, do agronegócio, que cresceu fortemente, mais de 20%. E, porém, eu vi muitos especialistas e eu vi que esse crescimento foi meio fake, porque os custos das empresas também cresceram muito. Então, logo que o PIB leva em consideração a quantidade de vendas e não o lucro em si. E se o custo cresceu também, não é porque as empresas estão vendendo mais que o lucro ali é proporcional. Então, essa safra que foi recorde, né, principalmente na soja, que é concentrado ali no primeiro trimestre do ano, e esses lucros, né, os lucros não foram recordes, sim a safra que foi recorde. E isso leva as commodities a operarem, né, nos patamares que estão operando. E se você ter como comparação, o setor de indústria ficou bem de lado, aí, caindo 0,1%. Então, vamos continuar observando os próximos trimestres se a gente vai continuar com essa forte puxada. Eu acho que não, porque a maior parte da soja foi nesse primeiro trimestre. E falando agora sobre aquela curva longa, né, que a gente acaba sempre dando esse tapa, né, nesse cenário macroeconômico no início do nosso vídeo, falo sobre curva NTNB longa, curva de juros e o fechamento da curva de juros. Já venho falando bastante para vocês que esse fechamento de curva tem feito os fundos imobiliários apreciar. A gente estava ali cerca de 90 dias atrás em torno de 6,5%, agora a gente está em 5,5%, 5,4%, 1% a menos que praticamente 90 dias atrás, e essa queda consecutiva tem como consequência, sim, a apreciação, principalmente dos fundos de tijolos, que vem subindo com força, fazendo aí o IFIX terminar junho acima dos 3 mil pontos, valorizando os 5,4% que eu mencionei, já acumula uma alta aí de quase 6%, né, durante o ano, e frente ao Ibov, por exemplo, que acumulou uma alta de 1,5% nessa semana, e vem valorizando também 2,5% durante o ano. Se você comparar os fundos imobiliários com o Ibov, o IFIX está andando mais do que o Ibov neste ano de 2023. E o segmento que mais
cresceu forte aí em maio foi o segmento de fundo de papel, que estava ficando um pouquinho para trás com essa subida dos fundos de tijolos e agora vem recuperando, subiu quase 7%. Os fundos variaram aí, o galpão logístico foi o que menos valorizou, tiveram valorização em todos os segmentos. Galpões logísticos foi o que menos valorizou e ficou com 4,2%, né, 4,16%. E o que mais valorizou foi os fundos de papel com quase 7%, 6,6%. Seguido por fundos de fundos também, que estavam ficando um pouco para trás. Lajes corporativas, por mais que teve essa alta de 5,3%, ainda está para trás de todos os segmentos em termos de preço patrimonial. Shopping Center também 5% e seguido por também híbrido 4,7%. Fechando o IFIX aí em 5,43%. Em termos de top altas e top baixas, a gente viu que os fundos de papel foram os que mais valorizaram e os 5 fundos que mais valorizaram em maio foram fundos de papel e que estavam, né, bastante amassados ali por questões ali da questão do caso de Gramado, que aconteceu alguns meses atrás. E aí teve essa valorização expressiva no DEVA 11 de quase 40%, HCTR, o hectare, com quase 31%, Versalhes VSLH 11 com quase 23%, e o BCRI com aproximadamente 18%, e fechando aí em quinto lugar o TORD 11 com 15,95%. Já do lado das quedas, o RECT, né, que anunciou que vai ter uma redução, né, de dividendos, eu vou passar por esse fato relevante, caindo menos 2,7%. O LZR e o PVBI ali na casa do 2,4%, 2,2% em queda. VTLT 1%. E o Betal aí de lado praticamente 0,80%. E se a gente observar, sim, né, o IFIX fechou com esses 5% de alta no acumulado, está acima dos 3.000 pontos, faltando 200 pontos aí para a máxima histórica ali que teve no final de 2019. E comparando a 2022 também, que atingiu ali os 3.000 pontos, a gente tem uma situação atual muito diferente do que no passado, onde a gente teve esse patamar. E lembrando, se a gente trazer novamente a inflação de 2019, o IFIX teria que estar nos 3.800 pontos, por exemplo. Hoje, nós temos descontos em todos os tipos de segmento, até no fundo de papel. Shopping centers teve uma puxada forte, né, em termos de valorização nos últimos 2 meses. Laje corporativa também valorizou, mas a gente está com desconto de 0,74, né, vezes o patrimonial. Galpões logísticos e fundos de fundos já estão com 7% de deságio, mais ou menos. O IFIX está com 7% de deságio em média, então a gente tem esse desconto na mesa, mas acabou a festa do 1% ao mês, né? Que também está no título desse vídeo. A gente vinha ali desde novembro do ano passado, os fundos imobiliários pagando em média, novamente, a carteira teórica do IFIX ponderada estava pagando 1% ao mês, e agora a gente está em 0,95%. Ainda é muito atrativo, na minha visão, você montar uma carteira de fundos imobiliários com um rendimento aí recorrente de 0,95%. Em bons fundos, claro, com estratégias distintas, você consegue atingir até mais do que isso, ou menos, dependendo, né? Se você tiver um pouco mais de aversão a risco, então você vai ter um pouco menos, mas ainda é muito vantajoso estar posicionado em fundos imobiliários hoje. E sobre os fundos mais comentados, tivemos quase 1.000 comentários só nos top 5 fundos listados, né, do IFIX. Só o CSHG Logística, o HGLG11, teve quase 400 comentários. Atualizações, né, dali da emissão que o fundo está ocorrendo. Vai ter as sobras, né, sobre o direito de subscrição, né, passou o fim do direito, agora vai ter sobras. Então, muita gente comentando sobre essa proporção das sobras. E o URCA, que sempre está nessa discussão, e a maioria das vezes é discussão política, o pessoal deve ter um grupo político ali dentro do URCA, que só discutem política, seguido por RECT, que teve a questão ali dos dividendos que vão cair, eu também vou falar um pouco disso nos fatos relevantes. KNCR, 162 comentários, e seguido pelo Alzirão, com 140 comentários, que também está em fase de emissão de cotas. E sobre os fatos relevantes, hoje esse vídeo vai ser curtinho, tivemos 2 fatos relevantes. O primeiro é do RNGO11, o Rio Negro. Para quem não conhece, é um monoativo localizado em Alphaville, uma região mais terciária de São Paulo. O fundo recebeu uma comunicação formal de um dos inquilinos, afirmando que queria desocupar alguns conjuntos dentro ali do edifício
Padavari ali em Alphaville. E ele indicou que vai entregar as chaves ali e o contrato terminaria lá para o ano de 2027 e ele vai antecipar essa rescisão contratual numa área de aproximadamente 1.350 metros quadrados, o que é o equivalente a 3,5% da BL do fundo. A vacância total desse edifício vai para 31% e eles estimam um impacto negativo aí de 0,028 centavos por cota. E o segundo e último fato relevante é do RECT 11. Lembra que eu comentei ali que ele foi um dos fundos que teve mais comentários? Então, sim, porque o dividendo vai cair. Isso ocorre porque houve uma mudança, né, num dos CRIs do fundo e vai ocorrer uma amortização antecipada, ou seja, o fundo vai pré-pagar uma dívida e para isso ele não vai usar recursos do caixa, ele vai usar recursos dos aluguéis. E por isso os dividendos devem cair para a ordem de 40 centavos. Isso mexeu bastante no preço da cota porque ela vinha recuperando e aí saiu esse fato relevante ali no fim do mês e afundou a cota, caindo ali de 57 para 50 reais, na verdade 57 para 50 reais. E com esses 40 centavos como novo patamar, que é o que o fundo vem sendo precificado em 0,8, 0,9 até 1% de dividendo, que daria um valor de cota de 45, 50 reais. Então, mercado aí precificando forte o dividend yield no preço da cotação do RECT 11. E sobre o perguntas e respostas, antes eu vou pedir novamente o seu like, se você ainda não deixou, ajude o canal a crescer, então solta o dedão no like e se inscreva no canal para a gente continuar crescendo. Então, primeira pergunta foi do Bill. A nova emissão de papéis do HGLG vale a pena a reserva para quem tem o direito, já que o valor está no preço justo? Bom, eu acredito que muita gente flipou sim, mas valeu sim subscrever ali a gente flipou até no 161 para subscrever aí no 155, 70 e a cota ainda está no 160, então e ainda o fundo anunciou que vai ter sobras aí no montante de 2,25, ele captou só, entre aspas, né, e muitas aspas, mais de 460 milhões, ainda vai ter muita sobra aí para quem reservou as sobras também. E sobre a segunda pergunta, o Felipe Vaz colocou aqui, terceiro semestre, interrogação, nunca vai chegar. Sim, eu acabei cometendo um equívoco. Houve um equívoco, né, como diz o meme. Ao invés de eu falar que a Selic ia cair no terceiro trimestre, eu falei terceiro semestre. Mas obrigado aí, Felipe, pela observar na vírgula e acompanhar de perto tudo que é falado aqui no FIFI. Beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço, bom domingo a todos, até o próximo FIS e Finanças.